A ferida da rejeição é, entre todas, uma das mais profundas e silenciosas. Ela não grita, ela não faz escândalo, ela vai se formando como uma sensação constante de não pertencimento, de não ser suficiente, de não estar no lugar certo. Para entender essa ferida, primeiro é importante lembrar de algo. Nenhuma criança nasce se sentindo rejeitada. Ela aprende a se perceber assim a partir das experiências que vive, dos olhares que recebe, dos silêncios, das ausências, das comparações, das falas, dos ambientes em que cresce. A rejeição não acontece apenas quando alguém diz claramente: eu não te quero. Na maior parte das vezes, ela nasce de formas muito sutis. Quando a criança sente que é de mais ou de menos, quando percebe que precisa se encaixar para ser aceita, quando intui que suas emoções incomodam, que sua presença é um peso, que sua essência não é bem-vinda. Pode ser um pai ou uma mãe emocionalmente distantes, pode ser um cuidador frio, pode ser um ambiente onde o amor é condicionado ao desempenho, ao comportamento, à imagem. Pode ser a chegada de um irmão que ocupa todo o espaço, pode ser uma gravidez não planejada, pode ser a sensação de ter sido um erro. Tudo isso, aos poucos, instala no sistema uma mensagem: talvez eu não devesse estar aqui. O cérebro da criança, ainda imaturo, não consegue interpretar nuances. Ele não sabe que o adulto está sobrecarregado, preocupado, exausto, deprimido. Ele não consegue relativizar. Ele apenas registra. Se não olham para mim, é porque eu não sou importante. Se não me ouvem, é porque eu não tenho valor. Se brigam comigo quando eu me expresso, é porque algo em mim é errado. E assim, camada por camada, a ferida da rejeição vai se instalando como um código dentro do software do ego. Com o tempo, essa ferida começa a se manifestar em forma de pensamentos automáticos. Pensamentos como: eu incomodo, eu atrapalho, ninguém realmente gosta de mim. Se eu sumir, ninguém vai sentir falta. A pessoa começa a se acostumar a ocupar menos espaço do que poderia. Ela se diminui, se retrai, se esconde. Muitas vezes parece tímida, introspectiva ou desligada, mas no fundo, o que ela sente é medo de ser percebida e rejeitada outra vez. É como se a vida inteira ela estivesse pisando em ovos, com medo de ser demais. Quando a ferida de rejeição está ativa, é comum a pessoa não sentir que faz parte de lugar nenhum. Em grupos, ela se sente deslocada. Em família, sente que não é parecida com ninguém, como se tivesse caído ali por engano. Em relações amorosas, muitas vezes entra já com medo de ser deixada e por isso se conforma com migalhas, com pouco, com menos do que merece, porque no fundo acredita que, pelo menos assim, eu não sou totalmente rejeitada. Ela aceita menos afeto, menos respeito, menos presença, porque acredita que aquilo é o máximo que consegue receber. É importante entender também que essa ferida faz a pessoa duvidar constantemente de si mesma. Ela pensa muito antes de falar, repassa conversas na cabeça, se critica depois de interagir com alguém, se questiona: será que falei besteira? Será que fui inconveniente? Será que estão rindo de mim? Ela cria uma espécie de radar interno, sempre avaliando se está sendo aceita ou não, se está agradando ou não, se está se encaixando ou não. Isso é exaustivo, mas se torna tão automático que na maior parte do tempo ela nem percebe. A rejeição também pode se manifestar de forma mais sutil ainda, através da autossabotagem. Sempre que algo bom começa a acontecer, a pessoa com essa ferida pode ter uma tendência a fugir, a desistir, a se afastar. Não porque não queira ser feliz, mas porque, em um nível muito profundo, acredita que não merece aquilo.
Ela pode recusar convites, deixar de se inscrever em oportunidades, não se candidatar a algo que deseja, evitar mostrar seus talentos, não se divulgar, não expor seu trabalho. Quanto mais importante algo é para ela, mais medo de ser rejeitada existe. Então ela prefere nem tentar, para não correr o risco. Fisicamente, a ferida de rejeição também pode se expressar através de uma postura corporal encolhida, ombros caídos, olhar que evita contato direto, fala baixa, respiração curta. É como se o corpo inteiro estivesse sempre pedindo desculpas por existir. Em alguns casos, isso se inverte. A pessoa tenta compensar a sensação de rejeição sendo extremamente performática, engraçada, falante, sempre agradando, sempre fazendo sala. Mas nos bastidores, quando está sozinha, o sentimento é o mesmo. Ninguém me vê de verdade, ninguém me escolhe de verdade. Reconhecer essa ferida exige honestidade. Não é sobre culpar ninguém, nem sobre reviver cenas antigas com ressentimento. É sobre observar com coragem se você se identifica com essas sensações. Você já sentiu que não pertence a lugar nenhum? Já sentiu que precisa se moldar para ser aceito? Já se pegou pedindo desculpas por coisas pequenas, como se estivesse sempre errando? Já diminuiu seus sonhos, dá seus desejos, seu brilho para não incomodar? Já deixou de dizer o que pensa por medo de como vão reagir? Já sentiu que por mais que faça, nunca é suficiente? Se a resposta é sim para muitas dessas perguntas, é provável que a ferida da rejeição esteja muito presente no seu sistema. Outra forma de reconhecer essa ferida é observar como você reage quando alguém se afasta, não responde uma mensagem, cancela um encontro, não te inclui em algo. Uma pessoa com essa ferida ativada pode viver isso como uma confirmação interna de tudo o que já acredita sobre si. Claro, eu sabia. Ninguém me quer por perto. Eu sou sempre a opção, nunca a prioridade. E, ao invés de questionar a situação de forma neutra, ela assume automaticamente que o problema é ela. Isso é a ferida falando. Também é comum que, na rejeição, exista uma parte de você que rejeita a si mesmo antes que o outro possa fazer isso. É como se você pensasse: se eu me invalido primeiro, dói menos se alguém me invalidar depois. Então você critica suas próprias ideias, desmerece seus talentos, diminui suas conquistas. Quando recebe elogios, acha que a pessoa está exagerando ou sendo educada. Quando recebe amor, sente que é questão de tempo até a pessoa se cansar. Quando algo dá certo, espera o próximo tombo. Isso não é azar, isso não é destino. Isso é a ferida da rejeição operando no seu campo. A rejeição também te afasta de você, porque em algum momento, para ser aceito, você aprendeu a rejeitar partes suas, emoções que não eram bem-vindas, desejos que não eram compreendidos, formas de ser que não se encaixavam no que esperavam de você. Então você se cortou em pedaços, guardou alguns num canto, escondeu outros debaixo do tapete da consciência. O resultado disso é um sentimento constante de vazio, de falta de si, de não saber exatamente quem é. E, sem perceber, a própria pessoa passa a se rejeitar todos os dias, repetindo no seu interior a mesma dor que viveu lá atrás. Reconhecer a ferida da rejeição é perceber esses movimentos em você sem julgamento. É observar quando essa voz diz: ninguém te quer aqui, melhor você ficar quieto, não se mostra, não se expõe, não confia. É entender que isso não é a verdade sobre você, é apenas uma programação antiga, um registro de experiências que ficaram marcadas e que agora serão liberadas. A partir do momento em que você identifica a ferida, algo já começa a se mover. Aquilo que era automático
passa a ser observado, e tudo o que é observado com consciência pode ser transformado. A proposta do protocolo Êxodo é justamente essa: trazer luz para essas feridas, dissolver essas camadas e devolver a você o direito de existir por inteiro. No caso da rejeição, o caminho é voltar a se escolher, voltar a se acolher, voltar a se ver com amor. É reprogramar o sistema que um dia aprendeu: eu não mereço estar aqui, para um novo código. Eu sou bem-vindo na existência. Quando você começa a olhar para essa ferida sem medo, você deixa de ser refém dela. Ela deixa de ser uma prisão invisível e passa a ser apenas um capítulo da sua história. Um capítulo que você está pronto para encerrar. Ao longo desse processo, você vai perceber que a sensação de não pertencimento não era uma verdade espiritual, era uma marca emocional. Que a voz que dizia que você não era suficiente não era a voz da alma, era a voz do ego ferido. E que, à medida que você cura essa ferida, um espaço interno se abre. Um espaço onde você se sente finalmente em casa, dentro de si. Onde você não precisa mais se encolher, se esconder, se apagar. Onde existir, simplesmente existir, já é totalmente permitido.